Fala pessoal, tô de volta aqui para gravar mais um vídeo para o canal. Eu sei que eu fiquei muito tempo sem postar vídeo, realmente nesses últimos dias, nesses últimos meses eu acabei casando, eu mudei de casa e aí toda essa logística é bastante complicada, até montar a central de novo, botar a internet, se arrumar. Então demorou um pouquinho, mas eu tô de volta aqui para gravar vídeo novo toda semana. E eu queria voltar gravando um vídeo sobre o seguinte tema, sobre o erro de FCS. Pode ser que você, provedor de internet principalmente, que tem mais equipamentos na sua rede, pode ser que você já tenha notado esse erro aqui na sua rede. Eu vou mostrar uma imagem que é de um log, de um MikroTik, né, uma imagem qualquer aqui, só exemplificando esse erro. Você vai lá no seu MikroTik qualquer, abriu o log dele, apareceu isso aqui. E aí você acha meio estranho, pô, por que tem uma mensagem azul aqui no meu log? É porque ele está dando um erro de FCS. Então aqui, nesse vídeo eu vou mostrar o seguinte para vocês. O que é o FCS, como que ele funciona, como que você pode verificar se ele está acontecendo na sua rede, a gente já viu aqui, ele aparece no log também, no que ele pode impactar se você estiver tendo um erro disso, e como que você resolve um problema detectado por ele, detectado pelo FCS. Então vamos lá, primeiro, cara, o que é o FCS? Se você já teve esse erro, você deve ter pesquisado na internet e especificamente no MikroTik, provavelmente você pesquisou exatamente o que aparece no log, FCS erro on link, e aí você vai ver vários sites, vários artigos, às vezes em fóruns, com respostas meio duvidosas, não te leva exatamente para o que está acontecendo. E o caso é que isso aqui é mais um problema, você tem que ter mais um conhecimento de redes em si do que de MikroTik, para poder entender o que é o FCS. Ele é o seguinte, vou mostrar uma outra imagem que vai ficar um pouquinho mais interessante para explicar o que é o FCS. FCS em si significa Frame Check Sequence, que é a sequência de verificação de quadros. Ele usa um algoritmo matemático para calcular esse frame chamado CRC, que é o Cyclic Redundancy Check, que é a verificação de redundância cíclica. Você não precisa saber exatamente como que esse algoritmo matemático funciona, só é interessante você saber que ele está lá. Então o que acontece? Aqui está um frame Ethernet normal, está um pacote aqui. E o que acontece? Quando você tem dois dispositivos e um dispositivo envia um frame, um pacote para o outro, esse dispositivo que envia, ele pega todos esses dados aqui que tem dentro desse pacote, tá? E aí, pacote normal com MAC de origem, MAC de destino, MAC de origem. Aqui no final tem os dados em si, por exemplo, tem uma máquina acessando o YouTube. As informações do YouTube vão estar aqui contidas dentro desses dados. E aí, na hora que ele envia esse pacote para o outro dispositivo, ele bota mais um campo ali nesse pacote chamado de FCS. Né? Tem 4 bytes aqui para esse campo. Ele faz um cálculo, ele pega todas essas informações aqui, roda por esse algoritmo CRC e gera um número. E bota esse número lá no final desse pacote. Né? Então vamos supor, o dispositivo está aqui, está chegando vários pacotes nesse roteador, por exemplo, está enviando para outro roteador, vários pacotes ao mesmo tempo. Ele faz esse cálculo direto, muito rápido, bota no final de cada pacote. Vamos supor que ele enviou um pacote qualquer, fez o cálculo e deu o número 123. Ele botou lá no final do pacote. O roteador que está recebendo faz esse mesmo cálculo, né, e pega o número, por exemplo, 300. Ele vai ver, pô, eu peguei o número 300 e aqui no final do pacote está o número 123. Ou seja, a checagem, os números não estão batendo. O mesmo, o que isso quer dizer? O pacote que saiu de um roteador não é o mesmo que chegou no outro roteador. Esse pacote não está íntegro mais. Alguma coisa, desde esse pacote chegou em um roteador até passar para o outro, alguma coisa corrompeu esse pacote. Né? Ele já não está mais íntegro, alguma interferência, alguma coisa assim. E aí o que esse roteador faz? Ele simplesmente descarta esse pacote. Porque não adianta você passar um pacote que você checou, verificou e viu que ele não está íntegro. Então, o FCS ele nada mais é do que um recurso utilizado para você poder detectar esses erros na sua rede Ethernet. E aí, é assim que isso que é o FCS, ele funciona dessa forma que eu acabei de explicar, né? Um método para você poder checar, um recurso para você checar, detectar erros na rede. Como que você pode verificar ele? Uma das formas de você verificar ele é no próprio log do seu MikroTik. Quando você abriu o seu MikroTik, você abriu, foi lá no log, boom, tem um monte de mensagem em azul. Primeiro, por que ele está em azul? Porque ele é um aviso, né? Ele está avisando do tipo warning, né? Um aviso na interface. E aí, quando você vai ler esse aviso de fato, ele diz aqui, por exemplo,
Ether1 FCS Error on Link. Ou seja, nesse link aqui da Ether1, né, vamos supor, está tendo um erro de FCS. Né? E aí você tem que entender o que é isso para poder fazer o seu diagnóstico e saber o que você vai fazer a partir daí. Uma das formas de você checar é pelo log, e outra forma também, eu vou abrir o meu MikroTik aqui para a gente ver. Vou abrir aqui, por exemplo, a porta 4, Ether 4, só para a gente fazer um teste. Aqui em Interfaces, Ethernet, posso ir aqui na Ether 4. Na Ether 4, nas interfaces a gente tem várias estatísticas para a gente poder ver. Aqui no RX Stats, a gente pode ver o RX FCS Error. Sempre que essa interface receber um pacote em que o FCS, o campo do FCS não bater, ele vai gerar, ele vai aumentar esse contador. Nesse caso está 0, porque eu não estou recebendo nenhum erro desse aqui na porta, mas se estivesse recebendo erros, ele ia estar aumentando esse contador. 0, 1, 2, 3, 4, 5, e aí sucessivamente. E são esses dois pontos que você pode verificar se está tendo erro de FCS na sua RB ou não. Mais na frente eu já digo como é que a gente soluciona, né, o que a gente pode fazer para solucionar esse erro, mas assim que você solucionar esse erro, você pode clicar aqui em Reset Counters, que ele zera todos os contadores, e aí depois você pode checar aqui novamente se por acaso isso está incrementando, se ele ainda está gerando erros. Pode ser que a sua RB tenha um log bastante extenso, essa mensagem você não veja, não tenha alguma coisa para ver os logs. Você pode checar por aqui também que ele vai estar aumentando esse contador. Então, você foi lá, resolveu esse problema, reseta o contador e só verifica depois se ele está incrementando, quer dizer que ainda tem erro na rede. Então, são essas duas possibilidades para você checar se está tendo um erro de FCS ou não. E no que ele pode impactar na sua rede? Se você está lá no seu MikroTik, está vendo esse erro. Às vezes ele aparece esse erro, mas aparentemente é tudo normal na sua rede. Os clientes estão navegando, o que tem que acessar está acessando. Mas o que acontece? Sempre que dá um erro de FCS é porque um pacote foi descartado. Né? Chegou um pacote, o pacote saiu de um roteador, chegou no outro, o número, né, a verificação deu diferente, não tem por que ele passar esse pacote para frente, ele vai simplesmente descartar esse pacote. E o que acontece? Se você tiver muitos erros de FCS, pode ser prejudicial. Por exemplo, vamos supor que você tem um cliente que usa serviços que são bastante sensíveis, por exemplo, VoIP. Uma ligação VoIP, se tiver muitos erros de FCS, ele estiver descartando esses pacotes, ele vai ter problema. Às vezes, numa navegação normal, está abrindo uma página, às vezes você não consegue checar, porque um pacotezinho ou outro descartando, às vezes não chega a ser muita coisa. Mas se você tiver muitos erros de FCS, pode impactar na navegação do seu cliente. Se você estiver usando principalmente algum serviço bastante sensível. E principalmente também, lembrando que esses pacotes que são descartados pode ser tanto da navegação do cliente quanto da própria infraestrutura da sua rede. Então vamos supor que você tem um protocolo de roteamento entre um roteador e outro. E o pacote sendo descartado é justamente desse protocolo de roteamento. Você vai perder uma informação estrutural ali da sua rede. Então isso aí pode ser bastante nocivo. Dependendo da quantidade de erros de FCS, você pode perder uma comunicação de um protocolo que está comunicando os dois roteadores. E aí a sua rede pode até ter um momento que ela pode ficar parada, uma informaçãozinha importante pode parar ali. Então, sempre que tem um erro, é sempre bom de diagnosticar e não deixar esse erro continuar na nossa rede. Por mais que esteja tudo tranquilo, né, tá tendo um errozinho aqui, descartando um pacotinho ali, é importante que você vá e solucione esse problema. E aí, como é que você pode fazer para resolver um problema detectado pelo FCS? Né, ele está vendo que o pacote está sendo adulterado, ele está sendo corrompido, não está mais íntegro. O pacote que saiu de um lado não é o mesmo pacote que chegou do outro. Por que isso pode acontecer? Né, tem algumas possibilidades aqui. Pode ser um problema físico, que é o mais comum. Por exemplo, entre esses dois roteadores tem um cabo interligando eles, um cabo de rede, por exemplo, e esse cabo está com defeito. Né? Esse cabo, ou ele está mal conectorizado, ou ele está bem danificado nele, ou entrou água no cabo, pode ser várias coisas, e aí isso denota um problema físico. E, geralmente, quando você troca o cabo, você resolve esse problema. Uma outra possibilidade é o duplex mismatch. Pode acontecer também, por exemplo, eu vou mostrar aqui no nosso MikroTik. Aqui em Ethernet, no geral, ele fica em auto-negociação. Ou seja, ele vai negociar automaticamente. Se
a porta vai se comunicar em 10 MB, em 100 MB, em 1 GB, mas pode acontecer de um equipamento, por exemplo, está em 100 MB, o outro está em 1 GB, né? Ou eles estão manualmente setados e por algum motivo algum não está em full duplex, ou seja, não envia e recebe simultaneamente, né? E isso aí vai dar muito problema hoje em dia. Ele vai se comunicar em half duplex e vai aparecer aqui para você em status, né? Quando você vê em status, ele tem que estar sempre com esse full duplex marcado, né? Senão você vai ter um problema na sua rede, e principalmente de duplex mismatch, né? Ou seja, ele não está dando match, não está tendo um acordo. Um lado está querendo se comunicar, por exemplo, em 100 MB full, né? Ou seja, ele consegue enviar e receber ao mesmo tempo, mas o outro lado, por algum motivo, ele está negociando em 100 MB half, né? Ou seja, uma vez ele só envia, uma vez ele só recebe. Isso aí vai dar um problema. Então, é importante que você cheque nos dois dispositivos que você está usando, se ele está ou em auto-negociação, ou se ele tiver setado manualmente, que ele está marcado com full duplex. Geralmente, no auto-negociação, você não vai ter problema, a não ser que o cabo esteja com um defeito na hora dessa auto-negociação, e aí ele acaba não conseguindo se comunicar à auto-negociação, porque ela ocorre assim que você pluga os dispositivos na rede, ele faz essa auto-negociação logo no comecinho. Se tiver um problema logo nesse comecinho, aí pode dar problema. Mas é um ponto para você checar, caso seja esse problema, se ele está marcado full duplex lá nos dois dispositivos. Esse pode ser um problema. E outro problema que pode acontecer também é bug, né? A gente nunca pode descartar algum possível bug na RB, alguma coisa de versão. Nessa versão que você está usando está dando algum bug. A gente nunca pode descartar isso. E aí, mais especificamente, o que a gente pode fazer para tentar resolver esse problema? Vamos lá, eu listei algumas aqui. Claro, isso aqui não são todos, né? É só uma estimativa, é só um exemplo. Vou pegar aqui algumas que eu anotei, algumas possíveis soluções que você pode testar para ver se resolve esse problema. Uma é checar o speed e o full duplex, né? Que justamente que eu já falei aqui. Você tem que testar aqui, tem que ver na sua interface. Se do outro lado tiver um rádio, está com rádio Ubiquiti, Intelbras, Mimosa, qualquer rádio que seja, vai lá e checa também como é que está configurado para você ver se o speed está certinho. Deixa eu aumentar, vou aumentar essa fonte aqui porque eu acho que ele deve estar pequeno para vocês. Aqui eu tenho mais... legal. Aí você pode checar, isso aqui não está em ordem, tá? Mas é só para você ver o que pode acontecer. Checar o speed e o full duplex, checar a conectorização do cabo, se ele foi bem conectorizado, checar a alimentação de energia, PoE inclusive, se tiver desses equipamentos, se a energia estiver ruim, o cabo for longo, a energia estiver flutuando, ele não conseguir entender, né, mandou uma informação que não conseguiu entender do outro lado, pode gerar um erro de FCS, porque a informação no meio do caminho vai ser corrompida, e aí já não vai estar mais íntegra. Checar se entrou água no cabo, pode acontecer. Você vai ver que geralmente aqui está atrelado a algum problema físico. O cabo está com algum defeito, alguma coisa assim. Acontece muito. O cabo está num ambiente que ele consegue entrar água dentro do cabo e aí vai dar aquele defeito, a comunicação não vai ser perfeita, vai ter uma interferência. Checar se o tamanho do cabo não ultrapassa o limite permitido. Às vezes você tem um cabo de rede lá mais de 100 metros e aí o sinal elétrico ele já não chega perfeito do outro lado como deve chegar, e aí o seu roteador já não consegue traduzir isso muito bem, ele vai entender que o pacote está corrompido. Checar se o cabo não está sofrendo interferência, caso esteja sofrendo interferência, que ele seja blindado. Às vezes você bota um cabo perto de um gerador, um campo eletromagnético muito grande, o cabo não é nem blindado, ele vai sofrer essa interferência, os pacotes que estão passando por ali vão sofrer interferência. O outro lado do roteador vai ver esse pacote como se fosse um pacote corrompido. Checar se a fibra não está com sinal fraco, não está atenuada. Checar o módulo SFP, checar o conversor de mídia, checar o patch panel. Tentar a troca de porta no microtik. Às vezes você está lá no seu microtik, está na porta 4, por exemplo, e está dando problema, você já checou até o cabo, já trocou o cabo, tinha um conversor, trocou um conversor, fez tudo fisicamente ali, e aí você pensa, vou trocar a porta do meu microtik. É uma possibilidade, pode ser que essa porta esteja com algum problema. Então pode ser tudo,
desde do roteador, do dispositivo, da porta do dispositivo, desse meio físico até a porta do outro dispositivo e o dispositivo em si. Tudo no meio do caminho pode gerar algum problema que vai ser detectado para você como erro de FCS. Atualizar o software e o firmware do seu microtik ou do seu rádio. Também, caso seja algum bug, você atualiza só para ver se ele já está perfeito para a última versão. Aqui indicado, no caso, no microtik a long term, tá? Lá no site você vai ver que vai ter essa opção para baixar. Baixa a long term, que geralmente é melhor. Se você já tiver na long term, pode baixar para stable. Mas a melhor e mais estável é essa aqui chamada long term. Checar por rádios AF Ubiquiti. Se você estiver usando esses rádios, eu li também alguns fóruns que ele estava dando problema, inclusive no fórum oficial da própria microtik. Ele mesmo estava injetando essa interferência no cabo. Você pode tentar baixar a potência desse rádio para ver se ele para com esse problema ou contacta direto o seu fornecedor para checar o que pode ser feito. Então isso aqui são algumas opções, né, que você pode fazer para resolver esse problema de FCS. Provavelmente o que mais acontece é o cabo. Provavelmente quando você troca o cabo ou está sofrendo interferência, bota um cabo blindado, geralmente ele já resolve esse problema. Mas sempre tem alguma coisa no meio do caminho. Às vezes tem um conversor de mídia que você nem estava lembrando que está lá, mas que está lá e está dando algum problema e você troca e tudo volta a funcionar normalmente, sem erro. Então, só para você ter uma ideia que tudo pode dar problema, né, nesse meio do caminho e tudo deve ser checado. Tem algumas outras perguntas aqui que eu queria responder que você pode ter. Por exemplo, cara, eu estou vendo aqui que aparece no log de um roteador, mas não de outro. Por exemplo, eu tenho 2 microtiks. Em um microtik está aparecendo um erro de FCS direto, mas no outro está parado. Isso tem algum problema? É normal isso? É normal, né? Pode ser que só um roteador esteja recebendo esse erro. Isso não tem problema nenhum. Pode ser um bug desse roteador, por exemplo. E aí só ele vai gerar esse log. Então não tem problema nenhum. Pode estar aparecendo só em um. Não quer dizer que aparecendo em um vai ter que aparecer no outro. Tá? Isso não é ordem. Aparecem várias portas ao mesmo tempo. Às vezes isso acontece. Pô, eu estou aqui com a porta 4, a 5, a 6 e a 7, dando o mesmo erro. E o que pode acontecer? Bem, pode ser que você esteja sofrendo uma interferência em todas as portas. Mas você está perto de um gerador que está sofrendo uma interferência eletromagnética gigante, nenhum cabo é blindado e acaba afetando os 4 ao mesmo tempo. Pode ser que a sua energia esteja ruim. E aí, nesse caso, é interessante você olhar numa hierarquia maior. Pô, o que pode estar afetando os 4 cabos? O que tem em comum, né, nesses 4 cabos? Pô, pode estar sofrendo uma interferência nos 4. A energia pode estar ruim nos 4. A RB pode estar com bug nela, que aí afeta as 4 portas. Dificilmente vai ser o cabo em cada porta. Alguém fez o cabo ruim em cada porta. Entrou água nos 4 cabos. E geralmente é mais difícil. Então você pode já pensar numa hierarquia maior, aí, num nível acima. Outra coisa. Cara, eu coloquei um switch no meio do caminho e o erro parou de acontecer. A minha RB não está mostrando mais esse erro. Por exemplo, tá da minha RB aqui para um rádio e ele está dando esse erro aqui. E aí eu fui lá, botei um switch no meio do caminho e agora tá do meu microtik para um switch, do switch para o rádio. E eu não vejo mais esse erro. Será que eu mascarei o erro? Né? Ou será que o erro ainda está acontecendo, só que eu não estou vendo ele? E desse caso não dá para saber, porque você já está partindo para um diagnóstico difícil, porque em vez de você descartar o que pode ser, você só botou um ativo a mais, você só botou uma variável a mais nessa conta. Então pode ser que do seu microtik para o switch você tenha botado um cabo totalmente novo e ele não esteja checando erro nesse ponto, mas do switch para o rádio esteja o mesmo cabo que estava com defeito, por exemplo, e está gerando o erro no switch e no rádio. Mas às vezes do switch não tem log, às vezes o rádio esse log não aparece lá, e aí você não consegue checar esse erro. Então esse não é um bom diagnóstico para você fazer. Vou botar um switch no meio do caminho, um outro dispositivo, que o erro parou, então tá tudo bem. Não, tenta identificar nesse ponto exatamente o que está acontecendo. Se você botar mais dispositivos, pode dar... Você vai mascarar o problema e não vai com exatidão saber o que aconteceu. Então é isso. Queria falar mais sobre erro de FCS. Você pesquisa isso na internet, tem muito artigo, muito fórum, muitas perguntas aleatórias. Não vai te levar justamente para o que você precisa. Aqui já tem tipo um mini tutorial, bastante coisa para você fazer, para você tentar resolver
esse erro na sua rede. E é isso. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Eu fiquei um tempinho parado, mas eu vou voltar agora com bem mais vídeos semanais. E é isso. A gente se vê na próxima.